Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de abril, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 17 ao capítulo 19. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos agora começar a falar um pouquinho sobre um grande profeta Elias. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nem orvalho e nem chuva haverá nesses dias, segundo a minha palavra. Que ousado esse homem, não é? Pois é, veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vá para o lado oriental e esconde-te junto às torrentes de Querite, na fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustente. E fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto às torrentes de Querite, na fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia água da torrente. Mas passados dias, a torrente de água secou, porque já não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenarei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Olha que interessante. Deus não podia mandar ele procurar uma mulher rica, um homem rico, que tivesse abundância, mas mandou ele procurar uma viúva e pedir para esta viúva o quê? Água, justamente aquilo que estava escasso. Talvez aos olhos humanos isso pareça estranho, mas Deus é um Deus de milagre. E quando Ele quer abençoar, quando Ele quer fazer milagres, coisas estranhas aos olhos naturais pode parecer, mas quem tem fé vive o milagre. Olha só, indo ela a buscar, ele a chamou e lhe disse: traze também um bocado de pão na tua mão. Então agora ele pediu água e pão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, para que a gente coma e depois morra, porque não tem mais alimento. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Pronto, saiu a palavra profética. Cabia esta mulher crer e obedecer ou continuar na mesmice. Hoje também Deus faz a mesma coisa conosco. Todos os dias somos desafiados a confiar nele. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e sua casa por muitos dias. Da panela e a farinha não se acabou,
e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz a ti, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? E ele lhe disse: dai-me o teu filho. Tomou-os no braço e levou para cima, ao quarto onde ele se hospedava, e deitou-os em sua cama. Então clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, também até esta viúva com quem tenho me hospedado afligiste, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: o Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino, trouxe do quarto da casa e deu à mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és o homem de Deus, e que as palavras do Senhor na tua boca é verdade. Quantas experiências extraordinárias essa viúva viveu num tempo mais difícil que aquele povo experimentou. Não importa as circunstâncias, sempre creia que Deus pode fazer o milagre. Capítulo 18, Elias vai se apresentar a Acabe. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, pela palavra de Elias, a chuva deixou a terra, ou seja, não houve mais chuva, mas pela palavra de Elias, a chuva voltará à terra, né? É muito extraordinário a gente ver quão poderoso era este profeta nos dias dele, né? E Deus quer até hoje que nós vivamos a ousadia, a intrepidez que Elias viveu aqui nessa terra. E aí nós vamos ver que ele vai se apresentar a Acabe, né? Elias, e ele vai desafiar, ainda no capítulo 18, versículo 20, os profetas de Baal. Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel, e ajuntou-se os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, deve seguir. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um novilho, dividam-o em pedaço, ponha sobre a lenha, colocando sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E o povo lhe respondeu: esta é uma boa palavra. E assim nós vamos ver o desafio, né? Que talvez você já tenha até passado por esta passagem aqui, ou ouvido alguém falar. A verdade é que neste grande desafio, Elias dá a oportunidade dos profetas de Baal fazer as suas oferendas em primeiro lugar. E disse que eles já não sabiam mais o que fazer, se cortavam, gritavam, dançavam, fizeram tudo, mas Baal não respondeu com fogo. Terminado o tempo estabelecido por eles, vem a parte de Elias, né? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Tomou 12 pedras, isso te diz algo? 12 tribos de Israel. Segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com todas aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar tão grande
como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Encheu de água 4 cântaros e derramou sobre o holocausto e sobre a lenha. Olha só, fazei-o pela segunda vez, pela terceira vez, da maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego que estava ao redor, né? E aí nós vamos ver que no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjar, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, né, Jacó, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Senhor, que tu és Deus, que te fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, o qual, vendo todo o povo, caiu com o rosto e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias o fez descer o ribeiro de Quizon e os matou, né? E aí Elias vai orar para que Deus mande chuva, né? E aí disse que dentro de pouco os céus enegreceram com nuvens, vento, e caiu uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, como matara todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias dizendo: faça-me os deuses como lhe prover, se amanhã a esta hora eu não faça contigo o que tu fizeste aos profetas de Baal, né? E Elias temeu. O texto fala: levantou-se para salvar a sua vida e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para morrer, né? E disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou, ele viu junto à cabeceira pão cozido sobre a pedra e nem brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha que exaustão estava Elias, né? E aí pela segunda vez o anjo tocou-lhe e lhe disse: levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo, né? E aí Elias pergunta: que fazes, né? E aí o texto fala que com essa comida ele comeu 40 dias, ele pôde caminhar 40 dias e 40 noites, chegando até o Monte Horebe, que é o monte de Deus, né? E ali ele entrou numa caverna e passou a noite, né? E aí o texto fala que veio a palavra do Senhor e disse a ele: que fazes aí, Elias? Então ele disse: tenho sido zeloso, né? E aí ele faz aquela queixa básica, né? Do cansaço, de se sentir sozinho, esgotado, diante da perseguição que ele estava sofrendo, né? E aí o Senhor fala para ele, né, que ele deveria levantar, porque ainda a obra dele não tinha terminado, né? E aí nós vamos ver, entrando nesse contexto, Eliseu, a chamada de Eliseu, né? E aí o texto fala que Elias passa por ele e lança sobre Eliseu o manto. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais disso. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã queremos aprender, sabe, com a vida de Elias, esse homem ousado, esse homem, sabe, que tinha um relacionamento tão íntimo contigo, Deus, e que perseverou mesmo diante do medo e da perseguição. Senhor, colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.